Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Estão iniciando uma live maravilhosa hoje com a minha querida Camille Guaraldi, colega, parceira, amiga, tudo de bom, falando sobre esse projeto maravilhoso que estamos aqui colocando em prática e vamos falar a respeito dele hoje com vocês. Então, Camila entrou. Deixa eu ver como é que eu chamo. Ai, como é que eu faço para chamar? Eu e os recursos aqui, ó. Se você recebeu. Vê se você recebeu aí o convite para que a gente falar hoje sobre esse projeto lindo. Esperar a Camila entrar para a gente começar. Diz para mim se você recebeu o convite. Bom dia, Rogério. Você aqui de novo, que lindo. Gratidão, querido. Muito feliz aí com vocês participando. Ó, Camila entrou, que maravilha. Tudo bom, querida? Rogério, querido do meu coração. Você também é um querido do meu coração. Então, Camille, bem-vinda à live para a gente falar um pouquinho desse projeto maravilhoso. Obrigada, bom demais estar aqui com você, falando desse projeto lindo e tá tendo a oportunidade de fazer essa parceria com você, para mim é incrível. Mas assim, você ter aceitado é mais incrível ainda. Porque eu acredito muito, sabe, que as coisas ganham força quando a gente agrega pessoas, né? Então, eu acho que agrega pessoas, agrega conhecimento, agrega tudo, né? A energia fica mais forte e a gente consegue dar conta no bom sentido, né? Das pessoas que chegam. A potência, né, Mai? Uma A potência. E a reunião, assim, a união, ela traz potência, né? Muito. Que eu acho que é relacionado ao que a gente vai falar aqui hoje, né? Quando a gente traz a união, a potência ela aumenta, a energia ela aumenta. Muito bom. Sim, com certeza. Então, assim, bem-vindos todos que estão aqui, né? Como sempre. Vocês podem interagir com a gente, óbvio, podem fazer perguntas, colocações, é para isso que serve. Ó. Oi, Eliette, linda! Eliette tá aí, ó, na Casa das Barras, onde eu faço minhas constelações, workshops de constelação, lá nessa casa linda, que é maravilhosa para fazer trabalhos também. Incrível. Tá aqui nos prestigiando, como sempre. E as outras pessoas que assistirão depois, né? Que eu sempre coloco lá no meu canal do YouTube também, e fica aqui gravadinho no Instagram. Então, assim, gente, esse projeto Lapidação do Ser, ele já surgiu há um tempo, né? Nas minhas elucubrações da vida. E eu focava muito nessa questão de poder falar a respeito do meu trabalho, das coisas que eu acredito. E estava muito focado na questão do equilíbrio emocional. Então, eu cheguei a fazer algumas lives, né, falando, já fiz alguns encontros desse projeto. Tá bom, querido, vai lá, depois você assiste. Beijo, gratidão. O Rogério falando que vai assistir depois, que ele tem atendimento. E aí, eu comecei a falar sobre essa questão das emoções, porque é um tema que eu sempre trabalhei na minha clínica com meus clientes. Da questão do entendimento das emoções básicas, como é que elas surgem, como é que a gente pode trabalhar. E aí eu resolvi focar esse projeto nessas questões das emoções. Até porque muitos dos meus clientes falavam que não viam isso em outros psicólogos, que eles conheciam, óbvio, é lógico que tem psicólogo que fala sobre isso, né? Mas que eles conheciam e dessa importância. E então enfatizava muito isso, eu resolvi, né, começar a colocar a minha voz aí no mundo para falar. Não consegui uma certa constância, uma certa frequência. Quando surgiu a pandemia, que aí eu descobri as lives, né? E eu comecei a realmente a fazer lives sobre os assuntos que eu gosto de fazer, falando de desenvolvimento humano, né? Que é uma proposta das minhas lives aqui, poder chegar, favorecer pessoas que não têm condições, muitas vezes, de dar continuidade a um processo, de pagar. Então, muitas vezes as coisas que a gente fala, né, dá muitas oportunidades da pessoa poder olhar para ela e se trabalhar. E aí, eu cheguei a construir esse projeto, fiz alguns encontros, mas eu focava só na questão da emoção. E o negócio não ia para frente, comecei a me envolver com outras coisas, até que me veio um clique, né? Olhei para Camille e pensei, cara,
vamos fazer um projeto juntas, né? De trabalho juntas, presencial, que hoje em dia a gente consegue fazer. E aí a gente estava querendo criar um nome para esse projeto. E aí eu me lembrei da lapidação do ser. Aline, querida, beijo para você também. Querendo fazer. E aí eu falei com a Camille, né? Você acha desse nome, lapidação do ser? Porque não deixa de ser uma questão de lapidação, porque nós somos, né, esse diamante bruto que a gente vem lapidar, se trabalhar. E aí ela gostou, e aí a gente criou esse projeto. E eu vou dar a palavra para minha querida Camille, linda, maravilhosa, né? Dar continuidade, falar um pouquinho mais do que vão ser, porque vão ser vários encontros, né? Cada encontro a gente vai trabalhar um tema específico em cima desses corpos, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, nosso corpo mental, espiritual. E só fazendo um parênteses rapidinho, né? Que, assim, o quanto que é importante. Eu até fiz uma live hoje que eu estava voltando da academia, né? Assim, eu não consigo me ver sem fazer determinadas coisas na minha vida, né? Academia, eu gosto, sempre gostei muito de malhar. Só que com a idade, hoje eu tô com 57, né? Não sou nenhuma garotinha, e a gente vai também fazendo umas coisinhas aqui, outra ali, não come bem, faz isso, aquilo, outro. O corpo vai falando com a gente, vai sinalizando, né, coisas importantes para a gente olhar. Então, o corpo físico, quando eu falei no story rapidinho, né? Do corpo físico, ele está integrado a todos os outros. E quando a gente negligencia um, o outro chama atenção. E aí, saber qual que a gente está negligenciando, muitas vezes é muito difícil. Por isso que é importante tomar cuidado com todos eles, né? Aí vem as questões das doenças, as questões emocionais, as questões espirituais e por aí afora. Então, eu vou parar de falar, deixa a Camille falar, senão eu não paro de falar. Vai lá, minha querida. A voz é tua, a live é tua. Adoro, adoro te ouvir. Assim, você falando do nome do projeto, né, Magda? Eu te acompanho há muito tempo e eu já te acompanhava no projeto Lapidação do Ser e sempre gostei muito desse nome. Quando eu recebi o convite, eu fiquei super honrada. E quando você propôs a ideia da gente manter, maravilhoso, porque lapidar é isso, né? É trazer o brilho, né? A pedra bruta, ela é fosca. Então, quando eu lapido, eu vou trazendo esse brilho para aquela pedra, né? Como se eu mostrasse ali a real potência que aquela pedra tem. E é isso que nós somos, né? O dia a dia faz com que a gente crie camadas e mais camadas e mais camadas e a gente vai se ofuscando, literalmente. Então, acho que quanto mais, né, a psicologia, claro, traz o nosso entendimento dentro dessa área, desse mundo emocional, mas quanto mais eu fui ampliando, né, o meu conhecimento, tanto no mundo do xamanismo, quanto no mundo energético, né, como Reiki, enfim, eu fui entendendo o quanto que o tamanho da nossa energia, ela precisa estar totalmente integrada com esse ser inteiro que somos, né? E a gente não se vê inteiro. Eu gosto muito de fazer um simbolismo com o nosso corpo mesmo. O nosso corpo tem muitos e muitos órgãos, uns mínimos, outros grandes, enfim. Se qualquer um deles, mínimo que seja, começa a dar problema, o resto todo dá problema. Se eu tenho o mínimo problema no ombro direito, eu automaticamente vou começar a ter problema no esquerdo, porque eu desequilibro o meu corpo, eu vou começar a tombar de um lado, eu vou botar mais força. Pronto, desequilibrei. E aí vem é isso. Coluna, e vem outras coisas, vem cabeça, fora o estado emocional que afeta, e afeta em todas as áreas da nossa vida, né, Camila? Todas. Qualquer ponto, questão em um desses corpos vai desequilibrar o todo. Então, o nosso grande desafio como ser humano, eu acho, é a gente aprender a lidar com esses pratinhos, né? Claro, vai ter alguns momentos da vida que é óbvio, né, Magda? A gente sabe muito bem disso, que um pratinho vai cair e vai ter hora que a gente só precisa entender para onde que eu preciso levar esse pratinho, né? Que pratinho é esse que está tombando para eu não permitir que os outros tombem para que a gente eleve. Então, esse equilíbrio dos corpos me encantou muito. E eu vivo isso atualmente na minha vida de uma forma... E é muito como da profissional que está buscando cada vez mais se atualizar nesse sentido. Então, o que é o equilíbrio? Primeiro, reconhecer que eles existem. Nós somos feitos de emoção, pensamentos, que é o corpo mental, somos feitos de corpo físico, que é a nossa máquina, e de uma conexão com uma energia maior. E a gente não está aqui falando de religião, né, Magda? A gente está falando de minimamente uma conexão com uma energia maior.
não tem isso. E às vezes a gente adorei esse falo porque é isso. Eu vou trabalhar o meu corpo físico. E que bom que eu também tenho esse hábito, enfim, eu fico mal, péssima quando eu não consigo fazer esse trabalho do corpo físico. É natural. Só que quando a gente fala de corpo, mas e o resto? E o resto? O que eu faço com os meus pensamentos? Tá travando um pouquinho sua fala de vez em quando, mas eu consigo te ouvir. Consegue? Tá. Eu não sei o que houve aqui na minha internet. Mas eu vou seguir. Depois me avisa. Fala mais devagar. Então, o que acontece? Quando tem muita gente que consegue olhar para o equilíbrio do corpo físico, mas esquece completamente de olhar para os pensamentos que eu coloco no meu dia a dia, de entender que eu preciso reconhecer que emoção que eu estou naquele momento, né? Que conexão maior que eu faço, como que eu alimento a minha energia, né? Então, eu acho que o equilíbrio dos corpos é isso. Eu entender que somos feitos desse todo. E o mundo faz com que a gente fique em partes o tempo todo, né? Sim. O tempo todo ele divide a gente. Eu diria que a cada minuto do dia. Porque uma situação que me atravessa esquisito e que me faz mal, automaticamente vai mexer com um dos meus corpos e vai me levar a um outro lugar, né? No campo energético a gente vê muito isso. O corpo ele fala com a gente o tempo inteiro. Né? Então, uma dor de cabeça ela não é só uma dor de cabeça. Né? Da onde ela vem? Ela está relacionada a um dos outros corpos. Né? Que excesso de pensamentos eu estou tendo que está essa dor de cabeça, que emoção que eu não estou sabendo administrar que está me trazendo essa dor de cabeça. Como é a minha sensibilidade com relação ao meu campo energético maior, né? Que eu acho que fala um pouco do corpo espiritual também. Então, é isso. Eu acho que o projeto é muito lindo ver que a gente vai poder proporcionar para as pessoas técnicas e vivências para elas aprenderem a reconhecer e aumentar esse nível energético que faz com que a gente se integre. É como se a gente fosse mostrar o caminho, né? Enfim, quem vai querer ligar os pontinhos é cada um, mas a gente vai mostrar o caminho para que cada um ache o seu recurso para fazer essa ligação dos pontinhos, aquele desenho, aquela brincadeira, né, de criança, que a gente vai ligando os pontinhos até reconhecer a forma. E eu acho que é bem por aí, né? Se a gente olha só os pontinhos, a gente não vê a forma, mas a forma está ali, né? Então, acho que a ideia do projeto é poder levar essa possibilidade, né? Esses recursos para que as pessoas reconheçam dentro de si, cada um do seu jeito, né? E isso é importante. Não existe uma fórmula mágica, né, Magda? Não existe uma receita de bolo. Existe uma disponibilidade em mostrar caminhos. E eu acho que é isso que vai fazer, enfim, juntas, para que cada um ache o seu, mas entendendo que a gente é inteiro. Eu acho que essa sensação de inteireza, cada vez mais que eu vivencio isso e que eu vejo, né, meus clientes, enfim, vivenciando, eu percebo o quanto que a felicidade está relacionada a isso, né? É simplesmente a sensação, e eu escuto muito dos clientes, assim, às vezes, Camille, foi tão simples, mas assim, o fato de eu ter reconhecido que esse pensamento me gerou essa emoção, que estava me causando esse sentimento, e eu me conectei, eu fiquei tão plena, e é tão gostoso, eu escuto isso às vezes, falei, gente, é isso, é simples assim, né? É simples assim. E assim, você está falando uma coisa que é muito importante, porque a cada encontro a gente vai trabalhar um corpo específico, com algumas dinâmicas, recursos, vivências. E aí, cada um que estiver ali participando vai ter a oportunidade de ver naquele corpo específico que pontos que estão ocultos, que pontos que já está sabendo administrar. Porque a partir do momento que você vai olhando mais profundamente para cada parte, para tudo que contempla cada parte, cada corpo, e aí reverberando em você como é, você, ao final, ao passar por vários encontros e trabalhar os vários corpos, você vai conseguir entender o que é o equilíbrio, porque o equilíbrio é a integração das partes. O equilíbrio não é só eu tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, porque o corpo físico ele está muito voltado para buscar essa solução fora, porque foi assim que a gente aprendeu, é assim que a medicina tradicional traz, muitas vezes, né? Como é que fala assim, a solução. E aí, quando a gente olha que está tudo integrado,
né? Quando a gente olha que está tudo integrado, a gente começa a cuidar da gente de uma maneira mais completa. E aí sim a gente vai poder viver equilíbrios na nossa vida. E buscar toda vez, e saber buscar. Outro dia eu estava pensando, cara, eu preciso muito marcar uma sessão com a Bárbara. Eu gosto muito do trabalho da Bárbara, que ela faz alinhamento de chakra, além de outras coisas. Minha filha chegou a fazer um trabalho com ela, porque eu estou sentindo que que eu estou um pouco desalinhada por todas as questões que eu tenho vivido. E o meu corpo está sentindo, tanto que no trabalho que eu faço, na academia que eu faço, que eu estou com alguns pontos também na coluna que estão doendo, eu fico parando para analisar dentro da minha própria terapia, né, o que é que tem a ver com tudo isso. Né? E aí, estou fazendo outro tratamento na Casa da Coluna, que é muito boa, lá no Recreio também, que são tratamentos que se complementam com esse trabalho dessa academia que eu tenho feito, que fala de alongamento, de várias coisas. E aí eu falei, cara, mas eu também preciso olhar para a energia, preciso olhar para os meus chakras, porque todas as questões que eu estou vivendo atualmente na minha vida estão me desequilibrando em todos esses processos. Então não adianta só fazer a terapia, não adianta só cuidar do corpo físico, eu tenho que cuidar do corpo energético. Eu tenho os meus rituais com o que eu acredito da espiritualidade, só que, cara, tá faltando alguma coisa. Então eu preciso olhar. Né? Então, assim, a gente vai buscando conforme as nossas oportunidades, né, e disponibilidades, mas saber que existe isso também. Que não adianta só aquilo ou só aquilo outro. Então, a nossa proposta com esse projeto é justamente isso: trazer essa leitura e essa vivência, né, de cada corpo. E lógico que a gente vai trabalhar, cada encontro vai ser um corpo específico, e a gente vai repetindo, porque é muita coisa que está envolvido, que contempla cada corpo. Camille, né, sabe disso mais do que eu. Né? Ela tem essas experiências aí muito mais... ela buscou muito mais esses conhecimentos aí, essas práticas. Eu estou buscando também. Sei alguma coisa, mas não sei tanto quanto ela. Por isso que a gente vai unir. Né? Então, vai unir esse nosso trabalho, unir os nossos conheceres, unir os nossos conhecimentos, as práticas que a gente tem. A gente tem uma sintonia muito boa, né, Camille? A gente tem uma forma muito parecida e semelhante de entender as coisas, de atuar, né? E isso acho que dá uma liga legal também, né? Acho que as diferenças, elas também são complementares, mas precisa ter afinidades. Porque se não tiver, a coisa não flui. E aí é justamente essa afinidade com todos esses corpos que a gente também vai buscar nesses encontros aí que a gente está oferecendo. E é muito gostoso, né, fazer esses paralelos, porque em tudo, né, Magda? Em tudo. A gente busca isso em todas as relações que a gente vive na nossa vida, né, nos nossos projetos, nos nossos propósitos. A gente está sempre buscando essa linha do meio, né? Esse alinhamento. Eu acho que a palavra alinhamento em todos ela cabe muito bem, né? Porque a gente esquece de alinhar. O dia começa e aí é aquela correria, e quando a gente vê o dia acaba e a gente se perdeu, né? E aí, para a gente poder, em algum momento, começar a sentir isso através de sintomas, sejam eles físicos, emocionais, é aí onde o sinal acende. Só que às vezes as pessoas demoram muito e esperam muito para poder trazer essa consciência. E aí é trazer a consciência de quem somos, né? De novo, a gente volta para a raiz, né? O equilíbrio dos corpos nada mais é do que trazer a consciência de que nós somos tudo isso. Então, quem a gente é? Né? Então, eu acho que é um presente que cada um vai se dar, se permitir, estando no encontro, e parar para olhar para dentro e falar, cara, quem sou eu? De verdade, quem sou eu dentro desse corpo que eu habito, né? Quem sou eu dentro dessas emoções que me permeiam? Quem sou eu dentro dos meus pensamentos, né? Quem sou eu dentro desse universo no todo que é a minha conexão espiritual? Então, assim, eu acho que cada resposta vai trazendo uma reconexão com a essência. E aí que eu acho que nasce o brilho, né? Porque quando a gente vai lapidando, e eu começo a realmente descobrir como que eu me reconheço dentro do meu corpo. Isso que você está falando do alinhamento, reforço aqui a querida Bárbara, amo como profissional, depois a gente coloca lá o nomezinho dela, porque ela é incrível. Como é importante eu reconhecer que essa energia me acompanha em tudo. Né? Somos corpos energéticos e não tem como, cientificamente falando, isso já é mais do que comprovado. Né? E o grau de energia que eu permito que o meu corpo né, e a minha essência vibre é o que eu vou vibrar na minha vida. Então, assim, quando a gente fala até de nutrição, né, Magda? De Nossa! tanto
em alimentação, quanto em visual, em audição, em pensamento. Em locais, né? lugares, né? Locais. Pessoas. De que eu estou me nutrindo? E a gente recebe, né, Magda, tantas pessoas que, assim, tão destruídas porque estão se nutrindo. Ah, não, mas eu cuido da minha alimentação. E esquece de todo o resto da nutrição. De todo o resto. E que adianta? Infelizmente, nada. E né? Porque assim, não compensa. Eu recebi recentemente uma cliente que buscou um trabalho de alinhamento energético, né? Mas ela buscou um trabalho de alinhamento energético com essa proposta de que o alinhamento energético ia curar aquela questão. E aí ela esquece que ela precisa entender o que esses pensamentos que são ali produzidos diariamente, tem até aquela pesquisa que eu já falei em algumas lives, tem post meu falando, de um resultado de uma pesquisa que a gente produz, em média, 5.000 pensamentos por dia. Em média, né? E qual é a qualidade, a porcentagem deles ali em relação à qualidade? Então, se eu vou buscar um alinhamento energético e acho que aquilo é a solução total, eu esqueço que eu preciso de um trabalho mais terapêutico, de um trabalho de organização dos meus pensamentos, de que emoções que estão atreladas e que surgem e que são evidenciadas, que são gatilhos das situações. E está tudo entrelaçado. Né? Então, as pessoas muitas vezes chegam num discurso dizendo que aquele trabalho de constelação, que aquele trabalho de alinhamento, que aquele trabalho de não sei mais o quê, que aquele outro não deu certo. Não é que não deu certo, é que ela depositou toda a cura naquele trabalho, esquecendo que não é só aquilo, que é um conjunto de fatores que a gente precisa olhar, cuidar, para poder trazer esse equilíbrio, e o equilíbrio traz a integração. O equilíbrio ele vem através da integração. Né? E isso foi aí que a gente despertou essa vontade de oferecer esse trabalho. E qual é o dia mesmo? Dia 31 de outubro, né? De agosto. Gente, eu estou em outubro. 31 de agosto, quinta-feira. Exatamente. Vai ser na quinta-feira. O horário que a gente oferece é um horário bom para todo mundo, para a maioria das pessoas, né? Que é um horário no final da tarde, está lá no nosso Instagram. Quem tiver interesse de ter mais detalhes e conhecimento, no nossa bio tem o link lá que cai direto no nosso WhatsApp para a gente poder enviar o descritivo desse trabalho, como ele vai funcionar, com valores, com tudo. E o que a gente recomenda é que comecem logo, que não deixe para amanhã. Né? Porque já começa nesse primeiro corpo que a gente vai atuar, que é para justamente, quando os outros encontros a gente vai falar dos outros corpos, e não espere terminar todos os corpos para começar esse que a gente vai começar agora. E as vagas não são tão grandes, né, Camille? Que lá vai ser lá no consultório da Tijuca, então a gente não tem muito. O lugar é grande, mas também não é tão grande. E também não é um trabalho para trabalhar com quantidade, é um trabalho para trabalhar com qualidade. Isso é importante, né? Porque eu acho que a quantidade restrita, ela traz a possibilidade de um olhar personalizado, né? Mais lógico. Direto, mais porque a forma como reverbera em cada um é muito única e singular. Né? Tá falando da própria essência da pessoa. Então a gente precisa realmente dar uma atenção especial, porque cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Exato. E trazer esse entendimento é importante. Então, muita gente, a gente se perde, não dá conta. Não, né? dúvida nenhuma. E são muitas técnicas, né? São muitas vivências que a gente pode proporcionar. E isso é muito gostoso, né? Então, na verdade, se a gente for ver, né, Magda, é um trabalho sem fim, porque a cada de 4 ciclos, né, a gente inicia. E eu acho que o mais bonito é que a gente consegue ver nesse trabalho os 4 ciclos, literalmente. São os 4 ciclos das estações do ano, né? São os 4 ciclos dos corpos que a gente vai complementar. Então, e pelos saberes xamânicos, que tem a medicina das direções dos ventos, que a gente também vai incluir nesse trabalho, fala muito e com muita potência desses ciclos que se iniciam e se fecham e como a gente precisa olhar para eles. Né? A vida é cíclica, não tem como. Cada dia é um ciclo que começa e outro que acaba. Né? E os corpos, eles também têm os seus ciclos, eles têm os ciclos de renovação. E a gente precisa entender de que forma renovar. A tua fala, quando você traz, caramba, eu estou precisando
realinhar aqui meus chakras e olhar novamente para minha energia. Isso, com certeza, é uma necessidade de uma renovação desses ciclos, né? Porque a gente desgasta, então eu preciso recarregar. São recargas. Ninguém esquece a bateria do celular, né? Quando vai para o Posso esquecer sem, né? Não pode. Agora a gente esquece o tempo todo de se recarregar, de buscar recursos para poder realmente se recarregar energeticamente. Hoje, cada vez mais, na Magda, a gente tem informações científicas comprovadas do quanto a vibração que a gente gera com a nossa energia vai atrair aquilo que a gente precisa em todos os níveis, né? Então, essas conexões são muito interessantes. O quanto eu trago a minha emoção, meu pensamento, meu sentimento, o meu corpo em vibração positiva ou em vibração negativa. E aí eu tô sempre reclamando da vida, né? Ah, as coisas não acontecem. Por quê? Peraí, o que eu tô vibrando? Então, tudo isso, né? Como é que tá literalmente a frequência, né? Eu acho que esse é um trabalho muito bacana. A gente poder olhar em cada encontro como é que tá a frequência daquele corpo. Que a gente vai fazer? Levantar essa questão de como está essa frequência, o que a gente precisa limpar, né? Eu acho que é um trabalho de limpeza também, né, Magda? Assim, o que carrega das nossas crenças e nossos padrões que precisam ser limpados ali, precisam ser limpos ali, para que a partir daí a gente consiga, de novo, lapidando, buscar essa essência e aprender o recurso de utilizar da melhor forma. Então, por isso que, assim, são muitos encontros, mas muito ricos e muito produtivos. E cada corpo vai trazer muitas respostas. Eu não tenho a menor dúvida. Então, vai ser muito, muito, muito bacana. E, assim, esses muito bom. resultados que a gente vive na vida, né, em determinadas áreas, em várias áreas daquilo que contempla nós como seres humanos. Então, se a gente vai olhando para cada corpo, cuidando, trazendo o equilíbrio para poder integrar, a gente vai vendo o efeito disso nos relacionamentos, sejam eles nas parcerias íntimas, sejam eles nas relações com familiares, com colegas de trabalho, com amigos, né? Em tudo quanto é tipo de relacionamento. Às vezes um relacionamento, uma relação que ocorre ali em frações de segundos, minutos, num lugar qualquer que eu estou ali. E aí, como eu me comporto, como eu atuo, aonde que me afeta, né? Na minha vida do trabalho, às vezes as pessoas ficam paralisadas diante de uma situação que está vivendo e não consegue ver luz no final do túnel, se sente completamente num beco sem saída. Eu mesma já falei, nossa, estou me sentindo num beco sem saída nessa situação. Aí eu falo, peraí, isso não existe beco sem saída. O que existe é eu não estar cuidando de tudo que contempla uma pessoa. E aí, realmente, eu não estou conseguindo enxergar além. Né? Com todo o meu conhecimento e sabedoria. Então, a gente, quando é negligente com algumas desses corpos, e a gente não aprende a cuidar deles, da existência deles, né? A gente aprende o quê? A estudar para ter conhecimento, conteúdo, para aplicar isso num contexto e ter um trabalho para ter remuneração para poder viver. Só que a gente esquece que não é só isso, né? A própria nossa saúde também, o quanto que ela reflete esse desequilíbrio, essa desconexão com todas as questões que envolvem todos esses corpos, né? As próprias mudanças de clima, o quanto isso nos afeta, né? As notícias, né? Mas é tanta coisa, a nossa vida como um todo, em todos os contextos que a gente tem. Né? Então, assim, às vezes eu recebo determinadas críticas com determinados posts que eu faço, e aí eu fico assim refletindo, porque eu acho que serve como um aprendizado, mas também serve para a pessoa que faz a crítica refletir por que ela está fazendo aquela crítica. Né? Então eu gosto particularmente, de determinadas datas comemorativas, mandar postinhos, Dia das Mães, Dia dos Pais e blá blá blá. Então, às vezes, eu recebo, né? E tenho um cuidado de fazer um texto dentro daquilo que eu estou sentindo que é interessante colocar ali. Só que aquilo que eu escrevo e aquilo que eu posto não é a verdade absoluta. Tem muita coisa por detrás. Tanto que eu vejo outros posts bem interessantes também falando de outras formas sobre aquela questão do Dia dos Pais, por exemplo, que foi agora. E aí as pessoas estão tão fechadas porque cada um tem a sua própria dor, tem a sua própria vivência. E aí, quando tem aquele post que a pessoa está lendo e aquilo reverbera de uma maneira negativa, porque aquela dor foi cutucada, mas a pessoa não tem consciência daquela dor. Então, é muito mais fácil eu julgar o outro, eu agredir o outro, né? E a gente faz isso. Estou falando de algo que eu recebo, mas eu também faço. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente cuida de tudo que contempla, de tudo que está inserido no ser,
que a gente é, aí eu acredito que esse equilíbrio ele vai se instalando e sendo mais frequente na nossa vida. A gente não está vendendo milagre. Não. Ninguém faz milagre. Não. Ninguém está dizendo que o equilíbrio e o entendimento e o tratamento e a compreensão e o tratamento, né, desses corpos, as pessoas vão deixar de ir a médico. Não é nada disso, pelo amor de Deus. É só mais um item para complementar, justamente para poder favorecer esses tratamentos, né? Porque todos são necessários. Então não adianta. Eu hoje, quando eu recebo pacientes com depressão profunda, sérias e graves, não tem como não ir no psiquiatra, não tem como fazer uma atividade física. E não tem como não fazer terapia, é o mínimo. E eu ainda acrescento a nutricionista, por causa da alimentação. Então, esses 4 fatores que eu trabalho com o meu cliente depressivo, porque eu vou ficar dando murro em ponta de faca se eu ficar achando que eu sou a única capaz de tratar e de orientar uma depressão profunda, se eu não trabalho com essas outras coisas, e o meu cliente precisa saber disso também. Né? Então, todas essas questões são importantes, né, Camille? Não, e quando a gente... É perfeito o que você está falando, e quando a gente tem consciência de que nós somos feitos de partes, eu olhar para o mundo entendendo que partes são importantes, nada é uma coisa só, ajuda, né? Por isso que tudo começa por nós, né, Magda? Então, quando eu tenho a consciência, quando eu tenho um olhar de que eu sou sim feito de partes e que eu tenho que o tempo todo ir subindo ali os meus pratinhos e equilibrando, eu vou entender que, nossa, então para eu poder melhorar, eu preciso olhar para as minhas partes e o mundo vai me oferecer partes em que eu vou me beneficiar e que eu preciso me equilibrar ali também. Então, esse olhar, ele amplia em todos os níveis, né? Então, isso é fundamental o que você está falando. São muitas possibilidades, né? São muitas questões envolvidas, porque nada é uma coisa só, né? Então, eu acho que o projeto ele vai conseguir trazer essa clareza. E eu acho que é isso que a gente fala o tempo todo, né? Não existe milagre, não existe receita de bolo, mas existe a gente aprender a ter clareza. E aí, de novo, eu trago para o lapidação, né? Eu consigo ver cada paredinha ali brilhosa daquele diamante, daquela pedra preciosa, porque quando ela é bruta, eu não consigo enxergar, eu não sei nem, eu começo a dar forma para ela a partir do momento que eu começo a entender qual é efetivamente ali, né, o tom que ela tem, que tipo de brilho ela tem, cada um vai ter um. Então, assim, isso eu acho mais importante, a gente parar e tomar consciência de que é possível, cada um do seu jeito, né, cada um da sua forma. Mas esse é o caminho, né? É parar para reconhecer. Uma coisa importante é não desmerecer a forma bruta, porque a forma bruta é a gente. Exato. Né? Quem acredita que a gente é um ser em evolução, que a gente está aqui evoluindo em todos esses aspectos, a gente veio dessa forma bruta. E essa forma bruta é tão importante quanto lapidar. Porque ela é que sustenta. É ela que te traz aqui. É ela que te traz você para a vida. Né? Então, a gente não desqualifica a forma bruta. Então, lapidar, a forma bruta continua ali. Só que ela vai criando esses brilhos, essa clareza, sabe? Esse discernimento tão necessário que a gente vai buscando os equilíbrios dentro daquilo que é importante naqueles momentos para poder integrar, né? E vivenciar, né? A gente vai integrando todas essas partes para que o equilíbrio se instale e daqui a pouco alguma coisa sai fora do lugar e a gente trabalha de novo e cuida de novo e assim a gente vai caminhando, né? Etapas, né? Na nossa jornada, né? De evolução. Eu gosto muito de comparar com exercício de musculação, por exemplo, né? A musculação tem lá a função dela, estou falando no âmbito de saúde, de fortalecimento muscular. Você pode ter uma frequência maravilhosa, mas se você para por um mês, a sua musculatura ela regride. Ela naturalmente ela vai perder a tonicidade, ela vai perder aquela forma, né? Então, assim, ele todo é constante, é constância. Necessário. Exatamente. E aí, hoje eu entendo e vejo, eu estava até conversando com um dos professores que eu faço academia lá, que é uma academia mais diferenciada, o quanto a educação física como profissão, ela tem tanta coisa maravilhosa que aí o futuro está necessitando, porque cada vez as pessoas vão ficando mais velhas, né? E o nosso corpo ele vai necessitando de mobilidade, flexibilidade, tônus,
Só que se eu só cuido do tônus e esqueço a flexibilidade e a mobilidade, que é algo que a gente tem quando a gente é mais jovem, aí as dores vão vindo, os problemas articulares. Então é tanto conhecimento que está para agregar. Então, quando se fala na necessidade de um exercício físico, de uma atividade física, não é só para ficar sarado, é para mobilidade. Então, a academia que não olha para isso vai ficar obsoleta e vai criar problemas nas pessoas. Né? E é isso que a gente precisa ampliar. As coisas, elas evoluem, elas crescem, novas tecnologias, elas precisam ser inseridas no nosso dia a dia. Quando eu escuto as pessoas falando assim, agora é moda isso. Não, não é moda. Agora surgiu algo que está em evidência, que está todo mundo buscando, querendo, inclusive, fazer. E como tudo, tem os bons e os maus profissionais. Tem, né, a coisa boa e a coisa ruim. É o oposto. E aí cabe a nós ter discernimento para poder escolher e buscar essas coisas. Então, aquilo que surge, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Sempre vai ter. Então, essas apologias aí do contra, eu fico olhando, fico rindo por dentro, entendeu? É só rindo, né? Porque é isso, a gente não, nada é fechado. Nós não somos, né, Magda? A gente não é uma caixinha fechada, a gente tem luz, a gente precisa ter os dois lados, né? Se a gente se considera um lado só, estamos em parte, de novo. A verdade, ela é fundamental e a gente se divide o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, esse conhecimento, como é bom a gente poder olhar, eu acho mais interessante desse equilíbrio, que a gente consegue olhar para tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida, com um olhar mais amplo. Se eu entendo que o que eu estou fazendo aqui, eu estou alimentando meus 4 corpos, eu vou ter um olhar infinitamente mais amplo do que entender, não, estou fazendo uma coisa só. Em tudo, desde um simples movimento, eu posso, sei lá, sentar para conversar com alguém, o que aquilo ali está equilibrando, como que aquela relação está equilibrando, né? Ou então eu estou me beneficiando de algo, eu estou contemplando um pôr do sol, de que forma aquilo ali está me equilibrando, né? Em tudo. Outro dia eu estava atendendo uma cliente, muito interessante, a gente acabou num assunto falando sobre o armário de roupa. Gente, o armário de roupa, a fala dela, assim, de uma forma incrível. Porque é isso. Ou como eu me vejo ali naquele reflexo de algo que eu tô colocando para fora. É isso. Se eu consigo me equilibrar, eu consigo captar esses reflexos, né? Essas informações, como você falou, o exercício, ele tem outro sentido. E é isso, né? Que o equilíbrio começa a trazer um sentido diferente para aquilo que eu busco na minha vida, né? Eu busco com a minha essência como propósito, né? Traz clareza e sentido. E muita gente, né? Você fala muito de propósito, eu adoro a tua fala sobre isso. E muita gente chega assim, né, Magda? Eu não sei qual o sentido, eu não sei encontrar um propósito, porque eu minimamente não consigo entender o mínimo, o básico dentro de mim. Eu só vou encontrar um propósito na hora que eu entender realmente como eu funciono, literalmente como eu funciono, né? Tá, é uma Se eu desconexão total com todos esses corpos. Todos. Exatamente. E aí não alcança, e não vai alcançar. Então, eu acho que é um caminho, né, uma estrada para chegar num resultado que cada um tem o seu, mas uma busca de sentido maior, né? Eu acho que isso que é o mais incrível, isso que é o mais lindo, assim, que eu acho do projeto. Poder abrir essa passagem para que as pessoas descubram os seus, né? Os seus propósitos. Então é isso, né? Vamos deixar a galera aí com a aguinha na boca, né? Quem tiver interesse em se aprofundar ou conhece alguém que possa se beneficiar com esse trabalho, é só encaminhar. Pode encaminhar essa live, pode pedir para a gente esse descritivo do trabalho como um todo, para a gente enviar. E a gente aguarda vocês lá, dia 31. Temos um tempinho aí, né? Lembrando que o número de participantes não é muito, então, se você quer garantir sua vaga, vai lá falar com a gente, né? E também compartilhar, e quem puder compartilhar também, a gente agradece imensamente, que acho que a vida é isso, né? É uma rede, né, que vai crescendo e a gente vai favorecendo a todos o tempo todo. E agradeço aí a minha querida Camille por ter aceito, né, essa parceria que a gente está começando. Botar a mão na massa. Muito feliz, muito grata, muito feliz, muito satisfeita em poder estar seguindo nesse trabalho com você. Você sabe o meu enorme amor por você. E tá nessa jornada é uma honra, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Vamos para o mundo esse conhecimento e esse entendimento, né? As pessoas. E eu acho que é
de apoio mesmo, né, Magda? Assim, é se sentir acolhida, né? Eu acho que é isso. O encontro vai ser um lugar de acolhimento, né? De Sim. amor. A gente simplesmente está recebendo quem quer se olhar, né? É isso, Quem quer assim. Então, é se um amor. compreender, quem quer se tratar, né? Com carinho, com Exatamente. cuidado, com dedicação, com tempo, porque não é nada corrido, uma coisa de cada vez. E a gente está aí. E não tem idade, né? Porque Na... não existe idade. Enquanto eu estou vivo, eu tenho um propósito para realizar aqui nessa vida. Senão eu já estava indo para outro planeta, para outra dimensão, sei lá para onde. Né? Mas enquanto a gente está aqui, tem coisas para a gente realizar. Então, nesse momento, eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo perceber. Vamos buscar um trabalho para poder buscar esse entendimento, essa compreensão. Com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Né, querida? Por todos, né? Vai ser uma delícia. Prazer enorme de acompanhar tudo. Então, vou compartilhar aqui a live com vocês. Depois eu vou compartilhar lá no meu canal do YouTube. Vou mandar para a Camille também colocar nas coisas que ela quiser. A gente manda para o WhatsApp. E muita gratidão aí pela participação de todos. Todos que vão ouvir depois também. E é isso. Até semana que vem com mais lives. Camille, já falei, tem que fazer. Tem que começar a botar essa voz aí no mundo. Então, entendeu? Tem que se organizar para isso, porque você é ótima, querida. Tem muita gente precisando ouvir você. Só você. Obrigada, Eliette, pelo parabéns. Obrigada a todos. Um beijo. Beijo enorme. Até a próxima. Em breve a gente vai soltando um pouquinho mais sobre os corpos, né, Magda? Com certeza. Segue a gente lá no Instagram, que a gente vai botar vários storyzinhos falando coisinhas a respeito, bem interessantes. Até o dia do nosso encontro. Beijo, gente. Tchau, querida. Gratidão. Beijo.